Essa é uma verdade. Às vezes não, muitas vezes o eleito não consegue ou não quer ler. O eleitor vota no nome dele, mas dizendo não, e não dizendo sim. Acho que, inclusive, este momento histórico pelo qual nós estamos passando... Eu concordo com você, Edu. Esse momento histórico pelo qual nós estamos passando é típico da má interpretação do que foi o voto do eleitor nesta dicotomia bem colocada pelo seu Giovanni. Não é o que eu quero que faça, é o que eu quero que não faça. Mas tem um monte de coisa que eu não quero que faça, que vocês acham que eu estou querendo que vocês façam. E não é isso, não. Por isso que os candidatos olham muito a rejeição, né? A gente olha muito a preferência, mas eles estão muito preocupados com a rejeição, né? É verdade. E nas pesquisas que medem rejeição também, um fato interessante, não é, Schiller? A rejeição do ex-presidente Lula é menor do que a rejeição que é detectada no caso da candidatura de Jair Bolsonaro, que é um fator muito importante no segundo turno. Mas sempre fica a dúvida, e eu queria também te ouvir a respeito disso. Lula é um personagem político presente nas eleições desde 89, ou seja, em termos de conhecimento, acho que não existe ninguém tão conhecido como ele, a não ser o atual presidente da República, pelo cargo que ocupa. Ao mesmo tempo, também sofreu um processo gigantesco de desgaste, fim do governo Dilma Rousseff, da prisão, e agora é uma história nova que está sendo apresentada pelo PT como Lula fruto vítima de uma armação jurídica. O desgaste que Lula tinha para pagar já foi pago, na sua opinião? Ou a rejeição dele pode aumentar na campanha, imaginando que, como ele é o líder das pesquisas, vai apanhar de todo mundo. E a terceira via, independente de ter ou não voto, vai ter muito tempo de rádio e TV. E vai poder usar esse tempo para fazer o estrago que quiser tentar fazer em todas as campanhas. Você tenta tirar voto daquele que tem voto. Você acha que ele ainda está sujeito a essa, Schiller? Eu acho que o Lula tem recall, né, que a gente chama, né, um enorme recall. Então, quer dizer, quem está no governo com o Bolsonaro tem um desgaste natural do governo. Eu lembro de uma frase do José Dirceu, ou seja, aquela cadeira queima, né? Ele diz assim. Então, quer dizer, então o Lula, digamos assim, ele entrou na campanha, no primeiro momento ele estava jogando um pouco de fora, quer dizer, ele não foi o objeto da crítica. Na medida que a campanha vai esquentando, ele vai sendo criticado, vai tendo desgaste, né? Vai cometendo também seus erros, porque você não acerta sempre, né? Você teve semana passada esse tema do aborto, por exemplo, né? Hoje o PT faz uma rediscussão toda da questão da coordenação da campanha. Qual é o programa? Né? O Lula vem apresentando uma visão contra o teto de gás, vamos revisar a reforma trabalhista, né? Bom, mas faz a indicação do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin teve como chefe de programa o Pércio Arida, a favor da reforma, a favor do teto, a favor de toda essa agenda. Então, tem problemas na campanha, esses problemas vão aparecendo e a crítica vai surgindo, então é óbvio que vai ter desgaste. Agora, fazendo uma análise fria de pesquisa, isso que você falou, Thaís, da rejeição, o Bolsonaro tem uma rejeição de 61%. Vamos lá, pesquisa Data Poder. Lula tem uma rejeição de 43%. Então você tem quase 20. Se analisar a pesquisa nos últimos 8 meses, há 8 meses atrás, isso reflete no quê? Segundo turno. Quando você faz a simulação de segundo turno, há 8 meses atrás a diferença era 19%, era 20%, hoje é 19%. Então variou 1%, não variou nada, na verdade. A diferença Lula-Bolsonaro em simulação de segundo turno é praticamente a mesma. Isso é interessante mostrar o seguinte, quer dizer, é rejeição. E essa desidratação da terceira via e até a migração desses votos para Bolsonaro nessa visão não beneficia a candidatura Bolsonaro, né, Schiller? Bom, no primeiro turno até beneficia a proporção. O problema é que quando aglutina todos esses votos, vai para o segundo turno, você mantém uma diferença. Pode cair a eleição do segundo turno, obviamente, mas hoje o Lula tem essa vantagem. A guerra de rejeições ele vem ganhando, né? Agora, tem alguns detalhes aí curiosos nisso, né? O Lula vem optando por uma estratégia de aproximação com o centro, que pese tem essa radicalização de discurso, que eu intuo que a campanha do Lula vai corrigir, né? Nós vamos ver um Lula mais moderado, na minha impressão, nos próximos meses, né? Mas a sinalização qual é? Alckmin, né? Alckmin. Qual é a sinalização Alckmin? Eu quero eleitor mediano, eu quero eleitor de... Qual é a estratégia Bolsonaro? Não tem isso aí, não quer eleitor de centro, quer dizer, ele faz uma chapa pura, né? Uma chapa que não faz acenos ao centro. E uma chapa com vice que não traz votos também, né? Nenhum voto, não está preocupado com isso, não tem aceno nenhum ao centro. São duas estratégias. O Bolsonaro, o bolsonarismo, a campanha Bolsonaro, ela acredita, né,
duramente que pode ganhar a eleição com o seu público, com a motociata, com a turma das redes sociais, com a mobilização conservadora, com os evangélicos, etc, 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 etc. Essa Bolsonaro, qual é a crença Lula? Precisa aproximações com o centro. Então, são estratégias diferentes, né? A gente vai ver um embate muito interessante. Olha, pra gente fechar aqui... E como é que fica esse novo... Soninha, vai lá. Esse novo legislativo nisso, né? Nessas eleições para deputado e senador. A gente sabe que não é meio novo legislativo, porque muitos já são cartas marcadas. Mas como é que ficaria esse desenho diante de um cenário polarizado? Quem quer que seja o presidente, Schiller? Olha, ontem eu conversava, inclusive, com um economista aqui, que é um bom analista político também, e a gente estava falando sobre o tema da reforma trabalhista, né? Mesmo que os candidatos prometem muita coisa, por exemplo, o João Dória diz, vamos privatizar a Petrobras, tem que combinar com o Congresso, né? Como é o Congresso? Né? Quando o Lula diz, vou revisar a reforma trabalhista, tem que combinar com o Congresso, né? Passa uma revisão por volta do imposto sindical, passa no Congresso isso. A tendência é muito difícil fazer isso, né? A gente viu aqui como é difícil fazer reforma, a reforma administrativa não andou, a reforma tributária não andou nada, simplesmente nada. Privatizações, muito difícil. Na Correios, por exemplo, está trancado lá, passou no Senado, não vai para a Câmara. Seja, lei das fake news, onde a gente comentava aqui na TV, né, Eduardo? É muito difícil andar essas coisas. Às vezes passa, quando o processo da reforma da Previdência, foram anos de discussão, até se tornar quase um consenso. A Previdência precisa de uma reforma. Bom, daí aprova. Então é difícil aprovar processo de reforma. A tendência é o Congresso acabar cumprindo uma função moderadora, né? Agora, eu vou apostar que nós vamos ter muito menos renovação esse ano, certo? Primeiro porque o clima, o Eduardo tocou bem, esse clima da nova política acabou, né? Quer dizer, a nova política, o próprio Bolsonaro começou como antissistema, hoje é o candidato centrão. Se gritar, pega, né? Sim, ele foi de outsider para insider, né? É o candidato centrão. Né? Foram saindo, um Traub, Ernesto Araújo, o próprio Ricardo Salles saiu do governo, que era o setor mais ideológico. Entrou quem? Ciro Nogueira, etc. Entrou, né? Grupo, é outro mundo. Então o apelo, o charme da nova política, do outsider, esse apelo meio que digo. E tem muito mais dinheiro. A Bolsa Deputado aqui não é nenhum demérito para ninguém, mas vamos lá. Deputado que tem mandato tiveram R$1 milhão em 2018 para fazer campanha, em média. Deputado com mandato teve 1 milhão para fazer campanha. Quem não tinha mandato tinha 70 mil em média. Então era 1 milhão contra 70 mil. Agora vai ser 2 milhões, porque tem o dobro de dinheiro, tem um pouco mais. Então, quer dizer, o candidato que... Imagina o seguinte, você é deputado federal e candidato. Você distribuiu mais de 60 milhões em emendas durante 4 anos. Você tem 25 acessos à mídia por ser deputado. Você tem passagem grátis para circular por onde você quiser. Tudo isso, Chico. É tudo uma maravilha, né? Você tem uma estrutura imensa, você tem um gabinete no seu estado, um comitê eleitoral montado, pago com dinheiro público. Não é? Além disso, você tem mais 2 milhões para fazer campanha. Então a tendência é você ter um Congresso, como diz a Sônia, usando a expressão, cartas marcadas. Essas são as cartas marcadas, no fundo. Então eu não acredito, acho que nós vamos ter menos renovação esse ano. Olha, para a gente terminar aqui a conversa com o Fernando Schiller, cientista político, colunista da Rádio Bandeirantes, hoje no nosso estúdio, falando com um ouvinte da Rádio Bandeirantes sobre questões políticas, eu queria colocar a palavra de mais alguns, mandaram mensagem pelo nosso WhatsApp. 11 999 048756. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes, meu nome é Alessandro Mariano, motorista de carreta. Referente às eleições, eu não quero nem saber quem é de direita, quem é de esquerda. Eu quero as melhores propostas e que seja proposta que realmente consiga ter um preço da carne, o preço dos combustíveis mais acessível. Todos nós que trabalham, a gente tem aumento uma vez por ano, não tem 3 aumentos. Bom dia a todos. Bom dia, bancada da Bandeirantes. E escutando vocês aí, outra coisa também é que a gente tá de saco cheio de promessas e mentiras. Todas as promessas que nós escutamos, e nenhuma delas, como sempre, não cumpridas. Mas é assim, vamos ver no que vai dar. Tomara que venha coisa melhor do que está. Francisco Martins, Cajazeiras, Paraíba, no sertão da Paraíba. Aqui é um ponto interessante. Bom, primeiro, ser ouvido em Cajazeiras, da Paraíba, é uma delícia. Márcio. Muito obrigado ao Brasil que ouve a Bandeirantes. Mas os dois ouvintes tocam no mesmo ponto aqui, Schiller, Thaís, Sônia. São as promessas.
Farão. Sempre farão. O que mais farão políticos para ganhar o nosso voto, se não tentar prometer um mundo melhor, um país melhor? Cabe a cada um de nós a depurar essas promessas. E o outro ouvinte vai muito bem também quando coloca que não necessariamente a decisão de voto é ideológica, direita e esquerda. Ela considera muitos outros fatores. Mas aí a gente precisa discutir mais o que é direita e o que é esquerda. Porque daí eu acho que fica mais claro o que é proposta de direita, o que é proposta de esquerda. E isso leva a esse efeito. Isso leva àquele efeito. E não o que eu não gosto é comunista e o que eu gosto é maravilhoso. Isso pode ajudar bastante nessa discussão. Porque daí você ouve as propostas, vai pra cá, ou vai pra lá. Eduardo, mas essa é uma discussão que não vai andar justamente porque é interessante embaralhar, é interessante. Mas pensa o seguinte, o mesmo eleitor, pelo menos uma grande fatia do eleitorado que apertou ali o 13 com as candidaturas do PT, Lula e Dilma, elegeu o Bolsonaro. E onde está, digamos, a coerência ideológica? Ela não é necessária para a decisão do voto. Às vezes a coerência ideológica não é que o eleitor está sendo incoerente. O incoerente é quem é de esquerda dizer que é de centro, quem é de direita dizer que é de centro, quem é de... Porque aí é que tá. Virou um negócio assim. Nesse momento, historicamente, a partir do discurso do governo de esquerda é ruim, é comunista, é antipatriota. Tá, ok. O que quer dizer cada uma dessas coisas? Para onde vai? O que é hoje em dia, e isso aí não é a partir do Brasil, é a partir dos Estados Unidos, defender direitos humanos virou coisa de esquerda. Porque o direito humano, fundamentalmente, que a gente defende é o direito da vida de cada um de nós, que é individual, nada mais liberal, nada mais de direita. Mas isso, enfim, professor Schiller, isso vai ser um debate para faculdades, escolas, Jardim da Infância e Rádio Bandeirantes também. Deixa eu ir nessa linha aqui, deixa eu fazer uma defesa das ideologias aqui. Eu adoro esse assunto. Porque as ideologias, isso é tradicional na ciência política. As ideologias, qual é o papel desse negócio das grandes ideologias? Elas simplificam a vida do eleitor, no fundo. Porque cá entre nós, os assuntos, a gente fala, eu adoro proposta de política pública, eu adoro proposta, mas cá entre nós, as questões da política pública, de fato, são muito complicadas para discutir numa eleição. E são muitas. Imagina, teto de gastos. Quais são as implicações de uma coisa chamada teto de gastos? Quais são os limites do teto de gastos? Quais são os critérios? O que entra, o que não entra? Entra investimento? Não entra. Né? Entra programas sociais, como, por exemplo, Auxílio Brasil, ou não entra? Entra precatório? Quantos por cento dos precatórios? Pô, olha só a complicação. Eu só dei 3 frases aqui. Vamos discutir o quê? Política cambial, política macroeconômica, autonomia do Banco Central, vamos discutir reforma tributária. Alguém entende reforma tributária? Vamos um imposto sobre valor agregado, um imposto sobre movimentação financeira? Bom, complicou. Cá entre nós, os programas de rádio e televisão, os debates iam ter audiência zero. Né? Audiência zero. Eu me lembro, no primeiro debate da Band em 2018, eu estava na primeira fila ali sentado assistindo. Daí vem o Geraldo Alckmin e diz assim, eu quero discutir reformas. O Rodoanel aqui, que nós temos em São Paulo, ele falou. E daí eu me lembro, eu vi a audiência caindo. Está sentado do lado do computador, você vê que coisa horrorosa que é isso, né? Porque ele... Compensação, o Maluf com o Brizola em 89. E com todo carinho aqui ao Meirelles, por exemplo, quando ele entra, não dava pra ver aqui, né? E falando um economês, assim, eu dizia assim, não vai dar audiência esse negócio. Porque é complicado o assunto de matéria política econômica, macroeconômica. Então, as ideologias, elas simplificam um pouco a linguagem. No fundo, é isso. Né? São campos onde você localiza os candidatos. Então, assim, é isso. É assim que é feita a democracia. Por isso que a tendência à polarização, que agora na França, né, a Sônia está lá, você tem claramente um candidato mais de centro liberal, que é o Macron, e você tem uma candidata conservadora, que é uma Le Pen. Tá claro? Então, a partir daí, você tem um eixo de propostas, né? Um eixo de visões de mundo. Cada detalhe, o que vai para a União Europeia, bom, aí tem muita coisa. Você tem um eixo, uma história do Lula, que é conhecida, que vem lá do sindicalismo, etc, etc. Você tem uma história do Bolsonaro. E esses são os grandes referenciais que as pessoas vão utilizar para fazer a sua decisão. Então, eu adoraria que a discussão fosse chatíssima. Eu sou chato, eu adoro discussões. Exatamente. Mas eu acho que não vai colar, viu? Eu acho que vai ser.
Fernando Schiller, cientista político, colunista aqui do jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Foi ótima a conversa, Schiller. Venha sempre. Um maior Não prazer. é? Volta Muito bom. sempre, Eu por mim Schiller. ia com essa conversa aqui mais horas e horas e Eu horas. já Adoro. falei que eu iria perguntar para Fernando, vou deixar a pergunta no ar. Fernando Schiller, Eu já peguei até o café aqui. pra Paulo gente Roberto conversar mais. Falcão ou Vacaria? Mas é uma outra resposta que nós vamos tratar Só da vou escola do dizer que Internacional de Porto a, Alegre. que a camiseta que eu dei pro meu guri, que tem 3 anos, o número é 5, tá? Vendo? Então, o número é 5. Já Já tá dada a resposta. Entendi. Ó, grande prazer, abraço pra Sônia. A próxima vez eu vou fazer o programa lá de Paris também. viu? Vamos Por todos. favor, você tá convidadíssimo. E vai ter croissant. Pode Sei esperar. Obrigado. Sei se vai ser aqui. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.